Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de futebol americano, basquete, beisebol. Antes de tudo, se é a primeira vez que você está aqui, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Estamos a 20 inscritos de 1.600 aqui no YouTube, então se você não for inscrito e puder se inscrever, isso me ajuda pra caramba a continuar aqui produzindo o meu trabalho. E para a galera que já acompanha um pouco mais de tempo, hoje vocês vão perceber um vídeo um pouco diferente, né? A iluminação está um pouco diferente, o áudio talvez esteja um pouco diferente, porque eu estou fazendo algumas mudanças, né? Fiz a compra aí de alguns equipamentos para poder me ajudar a fazer um conteúdo melhor, que fique mais bonito, que o áudio fique melhor. Então eu quero que vocês me falem, né? Se vocês notaram alguma diferença, se a luz está muito diferente para bom ou para ruim, se o áudio está muito diferente para bom ou para ruim. Para que eu possa ir se ajustando e me adequando ao máximo com esses novos equipamentos. Bom, vamos falar dos jogos que vão rolar essa semana, né? A gente vai ter aí 5 jogos nesse final de semana, o fim de semana até enxuto, depois de semana passada com 11. 4 desses 5 jogos vão acontecer no sábado e um no domingo, né? Então sábado aí bem movimentado de futebol americano para todo mundo. Vamos começar falando da final da Taça Brasil, que vai acontecer no sábado, às 2 horas da tarde. A gente vai ter o confronto de Rio Preto Wilders contra a equipe do União da Serra, né? As duas equipes aí encerrando a primeira Taça Brasil que tinha 8 times, que tinha Flamengo, tinha Vasco, tinha Hornets, tinha Galo, Cruzeiro, chega aí com seus 2 finalistas, né? E pra gente falar um pouco desse jogo, como vocês sempre sabem, eu trouxe aqui as minhas anotaçõezinhas. O jogo vai acontecer sábado, 2 da tarde, lá no Teixeirão, né, a casa do Rio Preto Wilders, quando joga lá na sua cidade. E é um jogo que eu particularmente estou ansioso para ver, porque a gente tem elementos interessantes dos dois lados, mas eu tenho o meu favorito para esse jogo, que é o Rio Preto Wilders. Foi uma equipe que se movimentou bastante, perdeu vários caras, mas trouxe vários caras. Trouxe de volta vários jogadores que já passaram pelo projeto do Rio Preto, então é um time muito interessante, é um time muito bem treinado, é um time que se ajusta muito bem dos dois lados da bola com o passar do jogo. A gente pôde ver muito isso na final contra o Moura Lacerda Dragons, né? Uma equipe que soube se ajustar, soube entender o que seu adversário estava fazendo para conseguir vencer o jogo. Para não perder a oportunidade, vou falar de algumas movimentações de chegada de Rio Preto, né? Saída a gente teve várias, né? A gente teve Valente, a gente teve Caravita, a gente teve Prince, a gente teve Vilela, Shelley, a gente teve alguns caras que saíram, e dos que chegaram, eu acho que não tem como a gente não falar, primeiro, do Riley Cooper, né, quarterback que chegou para substituir o Caravita. A gente teve a volta do Ricky, né, que o Ricky jogou ano passado e volta esse ano nesse segundo semestre para o Rio Preto Wilders, né? Até fiz uma brincadeira que saiu o Shelley, que era o cara versátil de defesa e ataque, chegou o Ricky, que também é versátil de defesa e ataque, então um cara que chega aí para possivelmente fazer um pouco de tudo, e das várias chegadas que a equipe trouxe, né? Eu deixei aqui separado, eu anotei todas, mas eu queria falar do Minitron, do Joy, do Sidney, né, que é linebacker da equipe que estava lesionado, do Rafão. Teve vários caras aí que chegaram, chegou o Kleber também, jogador de linha ofensiva que era do Indians, que estava jogando na Espanha, trouxe aí caras para secundária, trouxe o Ganso de volta, trouxe o outro menino que é Kikiri Panther também, que eu até peço desculpas que eu não decorei o nome, mas é um time que eu acho que a gente deve ver mudanças, obviamente, porque há peças, o fator humano interfere, mas eu acho que a gente não deve ver uma mudança tão tática, a gente não deve ver tantas adaptações assim de um jogo para o outro. Até porque eu falei muito no vídeo que saiu aqui no YouTube, inclusive, que para mim o Caravita e o Riley, eles têm características bem parecidas, né? Não sei a nível no FABR como o Riley vai se sair, mas eles têm características bem parecidas no estilo de jogo. E o União da Serra, para mim é um jogo muito interessante porque perdeu para o Rex na estreia da BFA, uma derrota talvez prevista, jogando fora de casa e tudo mais. Mas a gente viu alguns pontos interessantes no ataque, né? O Dominic White é um cara que tem um braço muito forte, que tem o atleticismo para evitar sacks, e isso vai ser importante contra essa defesa do Wilders, que gera muita pressão, que se adapta bem a quarterbacks que conseguem correr com a bola. Vamos ver como que o time está na sintonia, né? Recebedores e running backs com o Dominic White. Eu acho que o time ainda está numa adaptação dos pacotes de reforços que chegaram por último, né? E até onde eu sei, todos vão jogar nessa final, né? A menos que tenha tido algum que jogou por outro time da Taça Brasil, né? Acho que a única limitação é essa. Mas é um ataque que precisa de mais ritmo, né? Contra o Rex a gente viu algumas corridinhas que encaixaram, a gente viu o Dominique conseguindo ali esticar uma jogada ou outra, mas é um ataque que não ritmou.
né? Então tem uma missão muito difícil fora de casa para conseguir trabalhar esse ritmo. Do lado defensivo, foi um time que teve alguns momentinhos no começo do jogo contra o Rex, mas com o passar da partida sofreu no jogo terrestre, a secundária parecia muito desorganizada em coisas assim básicas ou reagindo mal ao que o quarterback do Rex estava fazendo, o Romário. Então eu acho que é um jogo que vai ser complicado para o União, porque ainda está num processo de entender todo mundo que chegou, usar todo mundo da melhor forma possível, e vai encarar um ataque que joga bem, né, e está jogando bem. A oportunidade é, obviamente, o fato de ser o primeiro jogo de um quarterback novo, né, e ser uma final. A gente sabe que a final ela tem um peso diferente. Então, é um jogo bom. Meu favorito para esse jogo é o Rio Preto Wilders, mas 2 horas da tarde, aí, sábado, a gente vai ter esse jogo muito, muito legal para fechar essa primeira edição da Taça Brasil. Passando agora para os jogos que a gente vai ter da BFA, né? A gente vai ter 3 jogos nesse final de semana da BFA. Vamos começar falando de Cruzeiro e a equipe do Tubarões do Cerrado, né? Jogo que acontece no sábado também, lá em Brasília. Então o Tubarões do Cerrado aí mandando o seu segundo jogo contra esse Cruzeiro que vai estrear na BFA, né? O Cruzeiro a gente não vê em campo desde março, quando foi eliminado da Taça Brasil pelo Rio Preto Wilders, mas o time naquela época tinha Nick Rooney, o time tinha outro head coach, o time tinha o Rafa Cruz, que se aposentou oficialmente do futebol americano, então eu queria inclusive pegar essa oportunidade para dar os parabéns para ele por tudo que ele fez e ele construiu dentro do FA, um cara que está voltado agora mais, acho que só para a parte de projetos sociais, eu acho isso muito importante, o futuro do futebol americano precisa disso, e é um cara que tem uma rodagem muito grande aí, passou pela seleção brasileira, conquistou muita coisa e ajudou muita gente ali que estava querendo entender um pouco mais de futebol americano. Então aí, aproveite a sua aposentadoria, mas eu ainda acho que a gente vai ouvir falar do Rafa por bastante tempo dentro do FABR. Para falar do jogo agora, né? O Cruzeiro é um time que eu tô bem curioso, como a gente falou na análise da tier list da BFA, é um tem que esperar para ver, mais otimista do que quando a gente gravou a tier list, porque a gente não ficou sabendo de muito mais saídas, né? O time conseguiu segurar aparentemente uma galera. Eu gosto dessa comissão que tem o Dan Miller como head coach. Eu até deixei anotado para não falar errado, o Guilherme como coordenador defensivo, o cara que tem uma passagem pelo Rex muito grande, o cara que participou também com a seleção brasileira no ano passado na Onças Week. Então, você tem aí uma combinação muito interessante de uma defesa que pode ser boa e a gente tem um cara que sabe controlar o ataque de certa forma. Falando do ataque, sai Nick Rooney e entra agora no lugar dele o Cornelius Kitchen, né, quarterback que a equipe anunciou. Eu acho que é um jogador interessante, eu acho que ele pode realmente ser o cara que vai mover as correntes, mas eu tô com um pouco de pé no chão ainda, a gente tem que ver jogar, eu acho que todos os jogadores a gente tem que esperar para ver literalmente, os jogadores de fora, mas eu acho que é um jogador interessante, pelo que a gente viu na tape, parece ter o necessário para ser o cara que vai mover as correntes, para ser o cara que vai comandar bem esse ataque do Cruzeiro. A equipe trouxe aí mais 2 jogadores também, conseguiu manter ali o Fadini no backfield, então vai ser um time bom de ver jogar, vai ser interessante a gente ver jogar, e de certa forma vai encarar um adversário que jogou muito mal na sua estreia, né? O Tubarão do Cerrado perdeu para o Rondonópolis Hawks jogando em casa e perdeu com seu ataque produzindo menos de 50 jardas, com seu ataque sofrendo 10 turnovers, 2 pick six, se eu não estou enganado. Então foi um ataque que realmente não conseguiu fazer nada com o Dimitri ali no comando. Vamos ver os ajustes para esse segundo jogo, como que vai ser. A defesa precisa se ajustar também contra o passe. No jogo terrestre a defesa foi muito bem. Foram 8 jardas negativas de corrida para o Hawks na estreia, mas foi uma defesa que sofreu no jogo aéreo, principalmente ali com os caras que eram mais explosivos. Foi uma defesa que não teve tempo para descansar também, porque o ataque ficava pouco em campo e isso afeta. Então vamos ver se de repente o ataque der um pouco mais de tempo para essa defesa descansar, como que tudo vai funcionar. Mas é uma equipe que, até que eles mostrem em campo, eu não sei se eu vou ter tanta confiança como eu tinha antes da temporada começar. Né? Acho que é um time muito tradicional, é um time que tem uma história muito grande e bonita, o Tubarão Cerrado, mas a primeira impressão não foi muito boa e eu não sei se ela vai melhorar muito contra esse Cruzeiro. Inclusive, para mim, o favorito para esse jogo seria hoje o Cruzeiro, mesmo sem saber muito do que a gente deve ver desse ataque. A defesa eu não imagino que mude muito, mas vai encarar um ataque que foi muito inconsistente, que sofreu bastante, e o Cruzeiro tem uma estrutura legal para ganhar o jogo. Não sei se vai ser uma vitória fácil ou uma vitória apertada, ou se vai ficar ali no meio termo, mas para mim, hoje, o Cruzeiro é favorito para esse jogo. Passando agora
para Porto Velho Miners e Rondonópolis Hawks, né? Outro jogo aí da Conferência Centro-Oeste, outro jogo que para mim tem um favorito, assim, fácil, entre aspas, que é o Rondonópolis Hawks. Não é tirando o mérito do Porto Velho Miners, o Miners é uma equipe que a gente não vê se movimentando muito em contratações, em adições, é um time que se preocupa em trabalhar sua base, é um time que se preocupa em desenvolver ali no seu local, mas isso leva tempo. Né? Ano passado a equipe jogou no Brasileirão, foram 2 derrotas e não se classificou para as fases finais lá do Norte. Esse ano vem para a BFA, tá no Centro-Oeste que a gente tem um Hornets muito bom, um Hawks muito bom, um Cuiabá que pode entregar mais. Então, assim, a minha expectativa com esse Miners é ver o que esse time pode fazer, mas eu acho que vai encarar logo de cara um adversário muito bom. Né? O Hawks jogou muito bem na estreia no seu ataque, a defesa, então, sem comparação, como eu falei no Tubarão Encerrado, 10 turnovers forçados. É um jogo muito complicado para o time do Miners e é fora de casa. Se eu não estiver enganado, o mando é do Hawks nesse jogo. Então ainda tem o aspecto de viagem e tudo mais contra essa equipe de Porto Velho. Então eu acho que é muito esperar para ver o que esse Miners pode fazer. De repente tem um ritmo diferente de jogo, a gente pode ser surpreendido talvez com alguma notícia de última hora. E esse Hawks, eu acho que esse é um jogo importante para você testar muita coisa. Né? O jogo terrestre não fluiu, então de repente você testar jogadas novas, insistir em algumas que você tem confiança. O Zanquim seguir distribuindo bem a bola, a gente viu todo mundo aparecendo muito bem durante todo o jogo, e eu acho que é um pouco disso. Eu acho que a equipe tem que ter um pouquinho de atenção aos special teams, né? O Tubarão Encerrado teve alguns bons retornos contra o Hawks, mas para mim o Hawks hoje, eu estou bem dividido se o Hawks ou o Sorriso é o candidato ao título da Centro-Oeste, mas se o Hawks for o 2, o Hawks é o 2 bem apertado pelo que a gente viu na estreia. Eu acho que é um ataque que tem detalhezinhos a acertar e a defesa tem mais uma oportunidade de ter um jogo dominante contra um ataque que a gente não viu e não espera muita coisa até o jogo começar. Passando agora para Santa Maria Soldiers e Timberrex, né, um jogo muito importante para a Conferência Sul, talvez até uma final antecipada, depois que a gente viu todos os times jogarem pelo menos uma vez. Eu acho que o Almirantes trouxe um jogo muito bom em questão de adaptação, em questão de não desistir, mas não sei se trouxe um jogo suficientemente bom para bater de frente com Rex e Soldiers. Então é um jogo que eu estou bem curioso para ver agora. Esse jogo vai rolar sábado também. A equipe, começando pela equipe do Timberrex, né? Um time que foi, no comecinho ali deu umas engasgadas, mas foi se soltando. O Romário realmente é um cara muito bom. É discutivelmente o melhor QB do Brasil hoje, passou para 3 touchdowns, tem um aspecto terrestre também que ele pode utilizar para correr com a bola. É um cara que achou muito bem todos os recebedores disponíveis, usou bem os running backs no jogo aéreo também. É um cara que tem um senso de pressão muito grande, isso é bom contra essa defesa que teoricamente vai conseguir atrapalhar o que o Romário quer fazer. Mas é um ataque que trouxe muita qualidade no primeiro jogo, né? Como eu disse, foram quase 400 jardas totais, ou bateu 400 jardas totais desse ataque, e vai encarar uma defesa que, contra a equipe do Stepos, tirando no final do jogo ali, quando o Stepos foi realmente para cima contra o relógio, controlou bem o jogo aéreo, se ajustou bem ao jogo terrestre do Stepos, né, que foi criando variações, foi criando coisas diferentes, a defesa foi se ajustando, para não tomar big plays. Eu acho que esse Rex é um time muito perigoso por isso. É um time que faz uma corridinha de 4, 5 jardas, faz uma hitzinha aqui e de repente mete uma corner post de 50 jardas e vai para a endzone. Então é um ataque muito perigoso que você tem que, jogada a jogada, trabalhar e esquecer o que aconteceu na última. Né? Então é um desafio muito legal. E agora olhando para o outro lado, né, o ataque de Santa Maria e a defesa do Rex vai ter que fazer um pouco do que o Stepos, vai ter que fazer mais do que o Stepos fez, né, contra a Santa Maria. Quer gerar pressão, quer fazer o Douglas sair do pocket, quer deixar desconfortável, apressar o passe. A equipe do Stepos conseguiu fazer isso, mas o Douglas teve ali alguns momentos em que ele conseguiu ter esse tempo, e se der tempo para ele, para esses recebedores, ele vai fazer estrago. Foram 3 TDs passados na estreia. Eu acho que é um time que vai ter que correr melhor com a bola também. Foram menos de 70 jardas contra o Stepos, contra o Rex. Não imagino que vai ser mais fácil de correr, mas tem que insistir um pouco mais, tem que fazer valer um pouco mais desse estilo físico que essa equipe tem.
O União da Serra, em poucos momentos ali, conseguiu correr com a bola contra o Rex, então de repente entender o que causou esses momentos para você conseguir estabelecer um jogo. E vai ser um jogo muito, muito interessante. A defesa do Rex forçou sacks, forçou interceptação, forçou muitas pressões. É um duelo muito grande no Sul. É difícil apontar um favorito para esse jogo, ainda mais depois do que a gente viu na estreia. Nesse momento, para não desmentir o que eu pus na tier list, eu acho que Santa Maria pode levar esse jogo, mas se no sábado, no final da tarde, a gente tiver a informação que o Rex ganhou o jogo, é zero surpresa. Esse time realmente se preparou muito, muito bem, trouxe muita coisa no primeiro jogo, vai encarar um adversário muito forte e a gente vai ter o termômetro real dessa Conferência Sul desse ano. Se o Rex já vai estar ali no seu segundo jogo com 30 caras novos, a ponto de bater a equipe de Santa Maria, que foi aí campeã gaúcha e uma equipe que manteve muito da sua base no último ano. Para fechar o nosso vídeo, a gente vira a chavinha agora pro Brasileirão da CBFA. A gente vai ter um jogo nesse final de semana, jogo da D2. Na semana que vem teremos a abertura da D1, teremos 2 jogos, teremos Flamengo e Galo no sábado, e no domingo a gente vai ter Juiz de Fora Imperadores e a equipe do Tritões. Então, na semana que vem a gente traz a D1 do Brasileirão, mas vamos falar agora de Ocelotes e a equipe do Vikings, jogo que vai acontecer em Jundiaí, 2 horas da tarde. Vou estar no jogo domingo para acompanhar as equipes de perto, poder ver as novidades aí que os dois times têm para esse primeiro jogo no Brasileirão. E para falar das duas equipes, vamos começar falando do Ocelotes, o time da casa. O Ocelotes, para mim, é um time que, em jogos parelhos, jogos equilibrados, é uma equipe que tem o necessário para vencer. Quando encarou ataques mais sofisticados ou ataques que tinham elementos a mais, sofreu. Sofreu contra o Steam, mas venceu. Aí contra o Vailers perdeu, contra o Rhinos perdeu. Então é um time que precisa trabalhar melhor, principalmente essa secundária, contra esses ataques. Eu entendo, obviamente que ataques melhores vão fazer mais jogadas e vão conseguir produzir. Mas é um time que consegue manter uma régua muito baixa contra esses ataques piores. E quando encara esses ataques um pouco melhores, parece que o gap aumenta muito. E a gente não, para uma defesa que quer ser equilibrada, uma defesa que quer brigar pelo título, esse gap ele não pode ser tão grande. Então eu acho que a defesa do Ocelotes ela tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente na secundária. E a equipe fez ali 2 movimentações que para mim foram olhando especificamente para 2 setores, receivers e DBs, que foi a chegada dos irmãos Kaepernick, Espero estar falando certo, se eu não falar certo, vocês me desculpem. O Ocelotes trouxe os 2 irmãos para jogar, um joga como receiver, um joga como DB, e são os 2 setores do Ocelotes que talvez precisem de um pouco mais. Então eu acho que são 2 caras muito bons, pelo que a gente viu no tape. Eu acho que para o nível que o Ocelotes está jogando agora, eles vão jogar muito bem, são caras muito interessantes. Claro, eles podem chegar e destruir mais do que a gente está esperando, mas eu acho que são caras que vão chegar e somar, e podem sim se tornar jogadores dominantes. O ataque, pelo que eu sei, mantém mais ou menos a mesma base. O Aaron Fever foi embora. Provavelmente o Derão será o quarterback. O Cazon, que era da Ponte Preta, tá com a equipe do Ocelotes, mas vamos ver se ele já vai jogar, se a equipe quer desenvolver, se a equipe quer insistir com o Derão. O Derão se mostrou, principalmente no jogo da eliminação contra o Rhinos, um cara que você pode usar em espaço, que você pode usar fora da posição de quarterback, que ele também vai render. Mas é um jogo muito interessante. Eu acho que o Ocelotes tem elementos dos 2 lados da bola para vencer. É meu favorito para esse jogo, inclusive saiu no boletim lá do Brasileirão que eles são meus favoritos. Eu acho que a equipe tem o necessário, principalmente no aspecto físico. Vai encarar, agora falando já da equipe do Vikings, um Vikings que não é tão físico com o seu ataque em campo. A defesa teve bons momentos na SPFL também, mas o físico talvez possa pesar. Vai encarar um ataque que corre pesado, uma OL que tem muita consistência. Se o Derão jogar, vai ser um cara difícil de derrubar quando ele tiver com a bola na mão. Então, essa equipe do Vikings, o primeiro objetivo é esse, estabelecer um controle melhor nas trincheiras para forçar o Ocelotes ofensivamente a sair do seu conforto, que é correr com a bola de forma pesada. Quando você força o Ocelotes ao jogo aéreo, a gente já viu nos outros jogos que isso não necessariamente vai ser uma coisa boa, então isso é importante para esse ataque do Vikings, para essa defesa do Vikings ter sucesso. O Vikings na SPFL fechou 0-4, não conseguiu vencer nenhum dos jogos, terminou a SPFL com um jogo melhor contra o Indians, mas acho que ainda falta. A equipe trouxe o Hummel de volta,
O Wilson tá no elenco também, então a gente tem 2 bons quarterbacks para comandar esse ataque. Tiveram movimentações que a gente sabe que chegaram, né, para a posição da OL, para receivers. Acho que praticamente todos os setores tiveram aí pelo menos um cara que chegou. Né, os running backs teve a chegada do Fanasca, do Spartans, que eu acho que é uma chegada muito boa, que combina muito bem com esse backfield que a equipe já tem, do PH. Então, é um time interessante, é um time leve, né, e isso tem o seu lado bom e o lado ruim. O lado bom é que você tem muitos caras rápidos para fazer jogadas e fazer os defensores perderem tackles, mas pelo outro, se você acaba tendo que correr um pouco mais com a bola, estabelecer talvez um jogo de gastar mais relógio, esse time não é o ideal. Mas, como eu falei, tem muita gente que chegou, tem novidade na comissão técnica também, né? A equipe teve a chegada do Boca para cuidar dos linebackers, do Brown para cuidar dos receivers e do Serdar, né, Serdar, que era da equipe do Avengers, tinha saído no final do ano passado, se eu não estou enganado, talvez um pouquinho antes. Chega ali para, acho que é ser coach de qualidade, se eu não estou enganado. Então, é um cara que entende muito do FA também aqui de São Paulo, tem aí muitos e muitos anos de rodagem, e é um cara que chega para somar com essa comissão técnica. Então, é um jogo interessante. Eu acho que o Vikings tem elementos para fazer um jogo bom, mas, nesse momento, sem ver jogar, eu acho difícil que tenha o necessário para vencer um time como o Ocelotes, que na minha tier list é um dos 5 candidatos ao título nesse momento. Bom, gente, mais um vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. 20 inscritos para 1.600, então, por favor, me ajudem a bater essa marca. Se vocês repararem alguma coisa muito diferente, como eu disse, do áudio, da luz, da imagem, também deixa nos comentários ou me manda mensagem lá no Instagram pra gente conversar, que eu tô ajustando ainda tudo, que tem muita novidade vindo nesse aspecto para vocês e nas próximas semanas vocês vão poder conferir tudo. E, para quem ainda não viu, tem uma entrevista da semana com o Patrick Dutton, que já saiu, falou muito sobre a RFA, sobre o Brasileirão, é um modelo novo que eu tô querendo trazer aqui pro YouTube, beleza? Tamo junto e até a próxima!